Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o José Telmo e como eu falei com vocês, vou trazer aqui uma apresentação, um trabalho que eu montei para falar brevemente sobre o processo de organização. E organização é uma soft skill hoje muito cobrada, muito exigida, porque a gente está sobrecarregado, a gente tem muitos contatos, a gente tem muitas tarefas, a mente não para descansar. Não existe um momento em que você não escute ou não necessite ou que alguém precise de organização. E cada vez mais as empresas cobram isso. E se você tem um projeto pessoal, muitos clientes, ou uma vida muito atribulada, família, etc., você precisa de organização, se você quiser pelo menos sentir-se produtivo. E nisso eu acabei separando em 3 etapas aqui o que a gente vai começar. Vou botar aqui, dar o zoom aqui. Mentalidade, a questão da mentalidade de organização. O processos e metodologias, eu vou separar algumas que eu falo muito em aulas, apresento, uso muito no meu dia a dia. Inclusive, para esse vídeo, eu estou utilizando uma delas, vocês vão ver aqui dentro. E algumas ferramentas e referências, que eu vou comentar, algumas que eu já tive experiência e outras que vocês podem utilizar no seu dia a dia. Bom, dentro da mentalidade, por que você não é organizado? Por que você não se sente organizado? Ali, eu já coloquei separado algumas questões. Por exemplo, o poder do não. Por que tudo você tem que aceitar? Por que tudo tem que ser feito? Por que todas as pessoas que recorrem a você, você precisa aceitar, dizer sim, ou às vezes sim, nem sequer pensar se realmente é viável, possível, financeiramente vale a pena, não é? Existe um dispositivo da ansiedade também, a necessidade de você não conseguir lidar com fatos futuros, esperar o momento certo deles. Então essa ansiedade também é uma coisa que gera esse desconforto. O medo de ser deixado para trás, o medo de não ter trabalhos, o medo de não dar conta, isso também, infelizmente, é uma insegurança que pode acabar com essa mentalidade de organização. Preste muita atenção. Será que você não é movido por alguma dessas ou até outras questões na hora de você pensar na sua organização? E por último, provavelmente alguns de vocês já devem ter se antecipado e lido ali embaixo, tem procrastinação. Esse item aqui eu acho fundamental e toda vez que eu converso, ele é muito baseado nesse livro aqui. Eu acabei trazendo aqui do lado, pronto, de Procrastinação, da Lilian Soares, um guia científico sobre como parar de procrastinar. Tem até o link, eu comprei ele na Amazon, dei uma lidinha nele, isso o cara falou, ó, R$ 7,99, baratinho, baratinho. Mas assim, Zé, o que é o procrastinação? O que é procrastinar hoje em dia? Todo mundo fala, vou ver um Netflix porque eu mereço, vou comprar um sorvete porque eu mereço dar uma descansada, já fiz coisa pra caramba, eu mereço. Procrastinar nada mais é do que uma resposta ao seu corpo a tudo quanto é estresse. Isso também é outro item que podia estar constando ali. Você já se vive estressado, cobrado, estresse praticamente virou sinônimo para muita gente, problemas de saúde. Nós temos um córtex pré-frontal, que é o responsável pelo raciocínio. Mas nós temos outras áreas do cérebro, como tem próximo ao hipotálamo, aqui no centro da cabeça, que é o nosso antigo cérebro, o cérebro original, o nosso cérebro animal. A procrastinação é uma forma de defesa do seu corpo, porque você tem que fazer uma ligação muito importante, porque você tem que tomar uma decisão muito importante, porque você tem que montar um vídeo para falar sobre alguma coisa, porque você tem que entrar em contato com o cliente, resolver uma situação. Toda forma de decisão que pode ser enxergada pelo seu corpo como uma forma de estresse, para muitas pessoas, o corpo tenta se proteger. Então o que ele faz? Cara, faz o seguinte, dá um passeio, você merece. Vê um Netflix, nossa, é um vídeo no Netflix. Bom, cara, vou ver um videozinho no YouTube para pegar o ritmo, acordar de manhã e começar, tá difícil. E aí você começa a entrar na onda da procrastinação. O legal do livro da Lilian Soares é que ele te ajuda muito a enxergar isso, a entender o processo de procrastinação. Eu acredito que isso é o problema de muita gente. Então, se você consegue perceber problemas de procrastinação suas, de sua equipe, de família, de alguém, um filho, cara, provavelmente é essa ali, o que está gerando medo? O que está gerando essa ansiedade de ir para frente e realizar, né? Vamos lá. Processos e metodologias, estava falando para vocês agora há pouco. The Pomodoro Technique, a técnica Pomodoro.
O que é? Isso foi desenvolvido pelo Francesco Cirillo no final dos anos 80. É basicamente você fechar incrementos de tempo do seu dia a dia em 25 minutos. Ele tem até um íconezinho engraçado, esse pomodorozinho, que é o tomate, né, o tomatinho, e é um timer de cozinha. O que ele fez? Ele dividiu trabalhos de 25 minutos. A sua atenção é dividida em intervalos de 25 minutos. Por quê? É o tempo que ele, o Francesco, ele encontrou de conseguir se dedicar, porque você está aqui, daqui a pouco você para e abre uma rede social, você vê um e-mail, alguém te interrompe, toca o telefone, qualquer coisa que te interrompe. Ou até porque você, como a gente estava falando lá em cima da procrastinação, você chega e dá uma vontadezinha de dar uma escapada nas obrigações. Então, o que você faz? Você estabelece que, olha, durante 25 minutos eu não faço nada, exatamente nada, é um compromisso pessoal, é uma ideia pessoal sua consigo mesmo, de que durante aqueles 25 minutos você não vai fazer nada além daquilo que você se propõe naquele minuto, naquele tempo. Por exemplo, você tem que ler um livro difícil, tem que ler um livro complicado, chegar e, deixa eu vou ler aqui, fazer propaganda, o livro do Paulo Macedo, Copyright, tá, vou dar uma lidinha. Então, não tem tempo para ler? Não, tem tempo sim, 25 minutos. Eu não vou olhar para o lado. Eu vou me trancar no quarto, eu vou falar para as pessoas, aviso as pessoas de casa, família, olha, não vou fazer outra coisa, não vou ficar aqui. Tá? Leio os 25 minutos, e aí você, a cada 25 minutos, você tem 5 minutos de descanso. Durante 5 minutos você dá uma pausa, que ninguém é de ferro, levanta, estica as pernas, respira, molha o rosto, mais 25 minutos. E aí você vai fazendo isso. Está aqui, ó. A utilização de um cronômetro para dividir o trabalho em períodos de 25 minutos, separado em breves intervalos de 5 minutos. Você pode depois fazer, volta para outro Pomodoro, e aí mais 25 minutos fazendo aquela atividade. Pô, Zé, tá 25. Não posso fazer logo 50 minutos, uma hora? Calma. Todo mundo tem essa vontade no início, de chegar e já começar a separar o trabalho em minutos cada vez mais longos para dar conta. Eu encontrei que, para mim, 25 a 30 minutos, no final das contas, é muito útil. Quando eu tenho muitas tarefas, muitas pequenas tarefas, diferentes clientes, diferentes atividades. Por exemplo, você pode ter 25 minutos destinados a responder todos os e-mails dos seus clientes, responder as mensagens, de ir lá nas redes sociais só para você fazer as interações. Estou falando de interações, não aqueles 5 minutos do descanso. O descanso é o pessoal, é quando você desliga a cabeça. Então, a cada hora, 4 pomodoros, tem aqui embaixo, 4 pomodoros, 2 horas de trabalho, você faz um intervalo um pouco mais longo, de 15 a 30 minutos. É importante o intervalo. É tão importante quanto respirar, quanto comer, quanto almoçar. Você tem que se dar esse tempinho de intervalo a cada pomodoro que você faz. Então, você pode ir ajustando dentro da sua visão, por exemplo, eu quero fazer logo 2 pomodoros juntos, 25, 25. Tranquilo, se você consegue manter o ritmo, então você faz digamos, um intervalo de 10 minutos em vez de 5, 5, entendeu? E aí você consegue dar conta de muitas coisas. Vamos passar para o outro, que é o GTD, Get Things Done, do David Allen. O David Allen criou isso, é um processo que você tem que organizar tudo aquilo que você tem que fazer na vida. Você tem que fazer. O que você tem que fazer? Projeto, compromisso, reunião, finança, cliente, marketing, suprimento, delegação, incumbência, desenvolvimento pessoal, profissional, tudo. A gente, na nossa cabeça, é fervilhando de ideias. A gente tem que botar isso, tirar isso da cabeça. Porque isso é o que dá ansiedade também, como eu falei lá em cima. É isso que te deixa fora do prumo. É isso que te desconcentra. Então, o que você pode fazer? Você primeiro lista tudo. Lista tudo? Tudo que você tem que fazer. Desde pagar a conta, a levar o carro para consertar, falar com aquele cliente, a responder sua mãe, falar com mandar mensagem lá para o cliente e tal, despachar alguma coisa, etc. Lista tudo. Depois você vai ficar um por um. É possível tomar uma ação? Fiz até aqui separado. É possível tomar uma ação? Se você não puder tomar uma ação com relação àquela atividade, por exemplo, eu queria muito trocar meu carro. Você vai fazer isso agora? Você tem algum momento? Você vai tomar uma ação com relação a isso agora? Não. Então você só tem 3 opções.
Ou você vai eliminar essa ideia do tipo, isso não é agora, você vai incubar, ou você vai deixar lá para algum momento para você resgatar mais na frente, ou você arquiva. Tipo, tive uma ideia aqui para um projeto assim, assim, assim. Você vai tocar esse projeto? Não. Fica só como uma referência eu criei. Então, beleza, isso vai ser arquivado, fica lá para quem sabe no futuro, um futuro qualquer, você procurar uma ideia para um projeto, você, opa, tenho lá. Então, você tem que tomar essa decisão. Ou você age, né, que se você sim ou não. Se não, se você não pode resolver agora, isso é uma ideia para o futuro ou até para ser descartada. Mas digamos que você vai tomar sim. Então, você vai para o planejamento. Esse planejamento está com uma seta ida e volta porque ele acaba voltando. Ele acaba retornando esse sim. Porque, às vezes, essa ideia talvez é uma coisa que você comprou, você vai realizar, mas é bom ter um processo de planejamento. Ele se torna um projeto. E aí você vai sempre recordando a ele para ver se tem vários elementos e você quebrá-lo. Vou conversar sobre isso mais à frente, sobre Scrum. Sobre a execução dele, quebrar em pequenos incrementos. E aí você revisa essas ações. Dessa ação que pode ser tomada, qual é a próxima ação dela? Se for algo que você possa fazer em 2 minutos, em 2 minutos ou menos, faz agora. Você listou aquele monte de coisa. Uma das ações era falar com o cliente, dar uma notificação, enviar o e-mail de pedido, notificar, responder, qualquer coisa que seja muito rápido, faz logo. Faz agora. Faz agora. Essa interrupção não é tão grande. Então, vale a pena você chegar e já realizar isso. Se for algo que você possa delegar, talvez ele vá para uma lista de espera. Talvez você tenha que ter o momento certo, você tem que ter equipe, você possa passar para outros. Então, não puxa para você. Passa para alguém essa dor de executar. Talvez você tenha um funcionário que vá fazer o relatório. Tem que fazer esse relatório para esse cliente. Você tem alguém para delegar? Senão você vai entrar numa lista de espera. Se você não conseguir delegar, ele vai entrar lá na fila e você coloca. Se for algo que é para você mesmo, você tem que fazer, se for assim que possível, já são as próximas ações. Já são coisas que você já tem colocado. Você já tem que colocar organizado. Agora, se for uma coisa que tem uma data, tenta agendar. Tenta organizar o teu dia de forma, se for sequência de reuniões, você sabe que reunião presencial, mesmo a digital, mas reunião é uma coisa que toma muito tempo. Então, tenta arrumar as reuniões de forma que sejam todas num dia da semana. Ou então clientes que ficam na mesma região. Ou então atividades que possam ser colocadas todas num bloco. Então, você especifica uma data. Então, essa é basicamente o processo para o GTD, Get Things Done, que tem até um livro, eu vou mostrar mais para frente para vocês. O Kanban, vocês já devem ter visto aqueles quadros bonitos, todos coloridos, de etapa, todo separado em fileiras, que tem em algumas agências, em alguns lugares. Isso aí é um processo que a Toyota criou nos anos 60 para organizar o fluxo de trabalho de peças de carro. O que acontecia? Você tem, como nessa versão simplificada aqui do quadro, você tem to do, para fazer, o que está sendo feito e feito. Zé, só pode usar esses 3? Olha, você pode aumentar. Você pode criar mais etapas, que aquilo ali é o backstage, né? O que tem para fazer, o to do, ou backlog, quando falo no Scrum. Vocês já estão vendo aqui no cantinho ali da tela, que eu vou falar em seguida. Tudo que tem para fazer, listar praticamente tudo mesmo, mais ou menos como eu estava falando do GTD lá em cima, você lista tudo que você tem que fazer. Especificamente até para projeto esse aí. É bom para equipes também. E aí você tem, eu tenho que fazer tudo isso aqui. Tem todas as tarefas de forma a realizá-las. Quando eu vou pegar algum trabalho e mover, como um post-it, e boto no quadro de em ação, em progresso, realizando, fazendo, então eu sei o que está visualmente, eu consigo ver o que eu estou fazendo nesse momento e o que eu estou para realizar é quando vem o último quadro, é o feito. Você pode criar mais etapas, por exemplo, pode ter algo que dependa de você, você pode mover, mas que depois que você mover, ele tem algum processo que demanda de outro, de alguém, então ele fica em aguardar. Então, você pode ter uma coluna de aguardando. Eu falei com o cliente, mandei a mensagem para ele, estou esperando ele dar ok. Aguardando.
Pode ser que tenha alguma etapa ainda de teste, pode ser que quem trabalha com TI, com desenvolvimento de sites, entende bem essa parte, você tem toda a parte de construção do site, tal, e tem um momento que você tem que testar. Você criou uma landing page, tem que testar. Então, pode ter etapas, você pode ter várias etapas em que você vai separar tudo que está fazendo. Qual é a vantagem em grupos disso aí? Você bate o olho, você sabe o que você está fazendo, o que fulano está fazendo, quem é a vez do que está fazendo, se tem gargalo, porque você vê o número de etapas. Você vê se existe algo sobrecarregando, talvez a parte de testes comece a sobrecarregar, e se os testes não dão destino, não tem trabalho concluído, o cliente não vê o resultado. Então, Kanban, ele é muito bom nesse processo visual. E ele é muito utilizado em conjunto com o Scrum. O Scrum é essa metodologia ágil de gestão de projetos, né, em que eles são divididos em ciclos. Ele também tem um backlog, onde você separa tudo que você está fazendo, só que, diferente do Kanban, que só vem esse processo reto, você tem um gestor de projetos e você tem, geralmente, a figura do Product Owner, é o dono do produto, é aquele cara que vai dizer se o produto realmente está pronto e se ele já foi finalizado. Então, o que acontece? Nos ciclos, os ciclos são pensados assim como nos pequenos incrementos de projeto. O que pode avançar para a próxima etapa ser executado? E o Scrum ele tem uma sprint, que é um período de tempo em que você executa a atividade. O que acontece? Você pode, por exemplo, o Scrum pode ter um sprint, uma corrida, de 2 semanas a 4 semanas, dependendo do tamanho da equipe. A equipe geralmente pequena, de até 9 pessoas, 7 a 9 pessoas. E aí isso é voltado, tipo, o que a gente vai fazer nessa semana, nessa sprint, que quando concluída a gente vê um produto pronto do outro lado. É como o projeto de você pensar, em vez de você pensar o carro, 4 rodas, motor e mala, tudo, você começa pensando num patinete, do patinete um skate, do skate uma bicicleta, da bicicleta o carro, você vai incrementando. Então são incrementos para você lançar. Se for um site, você vai fazendo tudo quanto é o básico do site. Quem trabalha com TI, você tem o CRUD, né, que é o básico, é o criar, alterar, salvar e deletar de um perfil. É o mínimo, o básico de um banco de dados em que você pode fazer. Então você, vamos montar nessa primeira etapa, fazer o CRUD. Fez o CRUD. Aí o designer vai fazer o quê? Ele vai fazer lá o wireframe, vai fazer lá o esqueleto do site. Pronto, montou. Integra os dois. Próximo sprint. Já começa as imagens, já começa o conteúdo, e aí vai. Então a ideia do Scrum também é ter esses ciclos, essas ondas de realização. Tem umas coisas mais a fundo, isso aqui eu falo mais nas aulas de pós-graduação sobre utilização do Scrum, mas por enquanto vou deixar isso aqui. Se vocês estiverem interessados, eu posso me aprofundar um pouco mais na frente sobre eles. Salve pessoal, continuando aqui a nossa apresentação, tem agora o item de ferramentas e referências. O primeiro eu coloquei é o site do Vida Organizada, da Thaís Godino. Tem também um livro dela. Ela é uma jovem senhora, mãe, família, como todos nós, trabalha, em que ela tem um blog em que ela trabalha. Esse blog surgiu como trabalho de pós-graduação dela, e ela trabalha muito com questões de organização, com questões realmente do dia a dia de organização de empresas, de trabalhos, e ela puxa um bocado desse processo de organização envolvendo a vida dela, comida, estudo, filho, casa, marido, etc. Então ela tem um blog bem movimentado. Esse aqui é o livro dela, Thaís Godino, Trabalho Organizado, em que ela promove metodologias para você se organizar. Uma das coisas que eu trago da Thaís Godino de ensinamentos que é interessante para a nossa organização é a seguinte: ela estabeleceu horários inclusive para os contatos com clientes, para os contatos com os fornecedores. Ou seja, não é qualquer hora que você pode entrar em contato com ela. Nossa, isso parece um absurdo, né? Mas pensa bem, ela conseguiu separar, tipo, se quer falar comigo, me liga entre a hora tal, nos dias tais. É a hora que está disponível, que ela para tudo que ela está fazendo e ela vai dar atenção para as pessoas. Então não tente ligar fora desse horário, vai cair na caixa postal, vai cair, não é o momento de poder atender, deixa recado. Então ela vai retornar nesses horários. Se lembra que a gente estava falando dessa organização bem ali em cima no formulário? Então, separa também esses horários e deixa bem claro para as pessoas.
qual é o horário que você vai falar. Por quê? Porque se você não começar a colocar isso, você tem que dar atenção para o seu cliente de madrugada, nos fins de semana, em horários que não são próprios para o trabalho e que você às vezes está com a família. E é muito importante, assim como vocês podem perceber, o fator da família no processo de organização, o fator de você estar com seus amigos, o fator de relaxar, descansar, como diz na técnica Pomodoro, é tão importante quanto o trabalho em si. Saber dar repouso para o corpo. Voltando aqui, tem o site do Pomodoro Technique. Ele existe um site em que ele vende a certificação, o processo, em que você pode fazer mais com o Pomodoro, alguns ensinamentos, ferramentas, mas o básico é aquilo que eu falei para vocês. Vocês podem utilizar o próprio celular com um timer e setar lá o timer de 25 minutos, ele dá um toquinho. É bom para quem não lembra de tomar água, é bom para quem não lembra que tem que levantar um pouco, esticar as pernas e fica direto com a cabeça fechada naquelas atividades. E cortar as interrupções, como está até aqui no site aparecendo. Cortar toda forma de interrupção é fundamental. Dos livros eu separei 3 que são interessantes. O Jeff Sutherland, que fez o Scrum, a arte do fazer o dobro na metade do tempo, ele fala sobre o processo dele de desenvolver a metodologia ágil, o Scrum, como é que foi a aplicação dele em empresas e toda a história em volta dessa ferramenta, dessa metodologia de trabalho. É super interessante. Para aqueles que querem fazer o GTD, é um método que foi pensado pelo David Allen, tem a arte de fazer acontecer, está ali disponível. E tem o próprio livro da Thaís Godinho, Vida Organizada. Eu tenho os links para a Amazon, quem quiser depois é só mandar uma mensagenzinha para mim, dizendo que quer lá todos os links, todo esse material, vou mandar para vocês. E dos apps, uma bem sucinta, eu coloquei lá algumas coisas. O Todoist é uma ferramenta gratuita, aliás, se vocês forem procurar apps Android, Instagram, Android, iPhone, vocês vão ver que tem um monte que faz o processo de organização. E aí eu separei alguns que eu já utilizei. O Todoist, por exemplo, ele tem um método de ficar no teu pé, de ficar cobrando o ritmo que você tem que responder. Se você ficar criando tarefas e não cumpri-las, ele vai dizendo que você está fraco a energia, tinha que ser mais. Existe uma gamificação em torno disso. Aliás, gamificação é um processo que algumas ferramentas utilizam para poder incentivar os usuários. Mais uma completada, legal, continue assim. Microsoft Tasks, para quem usa a ferramenta Microsoft, o especial Outlook, ele integra com a ferramenta, então você tem como criar calendários, agendas, eventos relacionados ao Microsoft Tasks para você ter as suas tarefas do dia a dia. O Google tem algumas ferramentas que estão também, o seu Google Tasks, que está integrado ao Calendar, e tem uma ferramenta para você fazer anotações num estilo Evernote chamado Keep, em que lá também você pode criar listas de atividades com lembretes, em que você pode fazer desde uma simples listinha até as listas mais complexas. Eu botei o IFTTT, é uma ferramenta bem mais versátil do que só de organização, mas é uma ferramenta que automatiza certos processos. Por exemplo, se eu criar um card no Trello, vocês vão ver ali embaixo, ele automaticamente já cria um evento, manda um e-mail para mim, coisas assim do tipo. Ele tem receitas, ele usa receitas para poder fazer esse envio e essa automatização. Posso falar nisso no futuro. O Pocket é um favoritador de links, bem também automatizado, você pode utilizar em conjunto com o IFTTT, e que você cria, por exemplo, postei links no Facebook. Eu quero que todo link que eu postar no Facebook, e se eu trabalho sempre com esse tipo de material, tudo que eu quero manter contato, ele salva uma cópia no Pocket para eu ler mais tarde. Isso é fundamental. O Trello e o Asana são ferramentas gratuitas, parte pagas, que você pode ter mais utilizações, mas que a parte básica deles é muito legal. Você pode utilizar, é uma metodologia parecida com do... Deixa eu abrir uma telinha aqui para mostrar para vocês. www.trello.com. E que ele lembra muito o Kanban, porque ele tem as colunas. Por exemplo, eu criei um card de leitura em que eu tenho todos os livros que eu estou querendo ler. Eu criei aqui um backlog, são livros que estão na fila, os livros que eu estou, em algum momento dei uma paradinha porque eu estava lendo. Tem o que eu estou em andamento, tem que até atualizar aqui o copywriting do Paulo Macedo.
E os livros que eu concluí, no caso do ano passado, ainda não atualizei esse ano, também estou lendo um monte de material do mestrado, e aí eu posso utilizar. Elas são flexíveis, eu posso mudar de lugar, o card eu posso em que posição ele está, e quando eu abro o card eu tenho todas as etiquetas, tem informações, links, anexos, eu posso utilizar inclusive isso aqui, que é uma das coisas que eu uso para as aulas, de como gerenciar a tua produção de conteúdo para a internet, para você fazer post de blogs, sites, não que eles vão postar, mas que você vai ter a organização, ainda mais se você tiver uma equipe, do que tem que ser produzido, em que momento ele se encontra, desde a concepção da pauta, a ideia, a produção do conteúdo, imagens, texto, artigo e publicação. Então você poderia fazer várias colunas para você saber em que pé está cada artigo da pauta que foi idealizada e foi fechada com o cliente. Beleza? Bem, gente, basicamente é isso. Isso aqui depois eu vou liberar para vocês na nossa plataformazinha de conversa, conteúdo. Dúvidas, ideias, expansões, pedidos, fiquem à vontade para fazer, ok? Um grande abraço para vocês e obrigado. Olá para você. Se você gostou muito desse vídeo e está interessado em outros materiais, existe um grupo no qual eu gerencio tanto de Facebook quanto de WhatsApp, focado para aqueles que querem estudar um pouco mais e se aprofundar na questão de marketing digital, SEO, mídias sociais e afins. Se estiver interessado, dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo para você poder participar e entrar em contato comigo, ok? Por um valor mensal, você pode ter acesso a essa e outras informações, além de aumentar o seu networking. Qualquer coisa, entre em contato. Grande abraço.